Pessoal, agora eu quero utilizar esses próximos minutos, tá? Cerca de uns 20, 30 minutos ou mais um pouco, para a gente conversar um pouquinho dentro da fase medir sobre esse tema capabilidade, que é um tema tão importante, que foi um tema de dúvidas recorrentes de vocês dentro da plataforma. Algumas pessoas me procuraram no particular, outras pessoas enviaram comunicado para a gente, e aqui eu estou trazendo os temas que vocês têm mais dúvida para que a gente melhore cada vez mais o conhecimento geral, perfeito? Então a gente vai tratar especificamente agora dentro da fase de medir desse tema capabilidade de processos. Capabilidade de processos ou capacidade de processos. Uma pessoa, ela só é capaz se ela conseguir desenvolver aquilo que foi entregue para ela, tá? Se uma pessoa não consegue cumprir uma determinada função, atingir uma meta, né? Se sobressair, resolver um problema, ela não é capaz. Então a capacidade é essa influência individualmente que temos de resolver os problemas, de resolver as dificuldades que são impostas. Quando a gente migra o nosso conhecimento para a área de gestão de processos, ou seja, quando a gente traz essa palavrinha capacidade para dentro de gestão de processos, a gente vai para o inglês, capability, faz uma tradução para o português, seria capacidade. Mas capacidade no português remete não apenas a processos, mas também a pessoas, como o exemplo que eu tratei agora há pouco, tá? Mas a capacidade do processo, a capabilidade do processo, é a condição que o processo tem de estar dentro de limites de especificação, dentro dos limites que foram impostos, ou pelo próprio processo, ou pela própria empresa, ou então os limites que são impostos por órgãos externos, por auditorias, pelo governo, tá? Então, hoje a gente quer abordar esse tema capabilidade, e aí, de antemão, eu já convido também o professor Zé Luiz para participar, professor. Sempre que o senhor tiver algum exemplo para trazer desses mais de 30 anos de experiência que o senhor tem em 9 segmentos industriais diferentes, é muito bem-vinda a participação do senhor também. Então, gente, aqui vocês já me conhecem um pouco, tá? Vocês já assistiram algumas aulas comigo. A minha área é a área da engenharia química, fiz o meu mestrado, estou fazendo o meu doutorado, todos na área de bioestatística, tá? O que é que eu vou fazer hoje aqui com vocês? Hoje o meu objetivo é trazer um exercício, porque nada melhor do que explicar um tema aplicando um exemplo. O exemplo ele explica muito mais do que 1000 palavras, tá? Então, de antemão, antes de a gente entrar no exercício, eu quero trazer uma introdução para vocês dizendo o seguinte: a análise de capacidade ou capabilidade avalia se um processo atende bem a um conjunto de requisitos que são definidos por limites de especificação. Esses requisitos podem ser internos ou requisitos externos. O governo pode determinar um requisito para que você não fabrique itens acima ou abaixo de um limite estabelecido por ele. Se você desenvolve algum tipo de equipamento, tá? Como por exemplo, vocês estão vendo esse celular aqui? Está nas minhas mãos, o celular da minha esposa, está aqui na minha mão, tá? Esse celular da minha esposa, ele, para ser entregue ao mercado, foi feita uma estratégia de marketing, e nessa estratégia foi dito o que ele tinha e o que ele não tinha. Então, jamais o consumidor, ao comprar esse produto, pode receber menos do que adquiriu. Para controlar isso, o governo pode estabelecer um requisito para ser cumprido em relação às especificações daquele produto. Então, essa análise de capacidade vai avaliar se o processo que você desenvolve, quer seja ele industrialmente, através de serviços, através do comércio, através do terceiro setor, independente de onde você atue, você desenvolve processos e atividades que têm que cumprir requisitos, alguns mais rigorosos e outros mais fáceis de serem cumpridos, tá? Então, um estudo de capacidade, que é o que nós desejamos fazer ao falar sobre capabilidade, ele pode conter 3 principais ferramentas. A primeira, cartas de controle. Com certeza você já estudou ou ainda está estudando um pouco sobre as cartas de controle. E nós as utilizamos para avaliar se um processo está sob controle estatístico. E quando a gente faz uma avaliação de capabilidade
dentro do Minitab, o Minitab já nos traz cartas de controle para identificar se estamos cumprindo os requisitos estabelecidos. Uma segunda ferramenta são os gráficos de probabilidade, tá? O gráfico de distribuição normal é um gráfico muito importante, porque nós não podemos, ao fazer uma análise de capacidade, apenas pegarmos os dados, irmos para o Minitab e analisarmos. Não é só isso não. Muito antes de a gente analisar esses dados, ou a capabilidade desses dados, se faz necessário que a gente avalie qual é a probabilidade ou a distribuição de probabilidade que aquele fenômeno segue, tá? Quiçá aquele fenômeno siga a distribuição normal, aí a gente pode fazer uma análise de capabilidade para dados normais, tá? Dados contínuos, que é o objetivo desta aula aqui. Israel, e se eu estiver trabalhando com dados categóricos? Eu estou utilizando a distribuição binomial, uma distribuição de Poisson. O que é que eu faço? Tenho como averiguar a capabilidade desses dados? Ou então, Israel, os meus dados não são normais, eles são dados não paramétricos, não seguem uma distribuição normal. O que é que eu devo fazer? Existem formas de você avaliar a capabilidade nesse sentido também, tá? Mas esses temas são temas principalmente conhecidos pelo Black Belt. Nada impede de que eu traga, num próximo encontro da gente, alguns tópicos informativos, adicionais, superficiais sobre esse tema, se for o seu caso. Ou então, se você trabalhando numa empresa, fez a avaliação de normalidade estatística dos teus dados e você percebeu que os teus dados eles não seguem uma distribuição normal, ou então você está fazendo uma contagem de defeitos ou numeração por tipos de defeitos para as distribuições de Poisson, por exemplo, ou distribuição binomial, aí você pode me procurar, sempre me procurar particularmente, tá? Sempre me procurar através do WhatsApp que está na plataforma online disponibilizado para todo mundo entrar em contato comigo. Você vai informar, Israel, eu estou com essa dificuldade, o que é que eu posso fazer? E eu vou te orientar, assim como eu tive o prazer de orientar o Guilherme sempre que ele me pedir. Então, essa é a segunda ferramenta que a gente se utiliza, gráficos de probabilidade. E por fim, estimativas de capacidade. E dentre os índices utilizamos índice CP, CPK, PP, PPK e nível sigma, tá? São todos os índices de capabilidade que a gente pode utilizar e a gente vai entender um pouquinho mais sobre cada um deles, tá? Uma coisa importante também é o seguinte, Israel, quando é que eu posso utilizar a análise de capacidade? Aí eu vou te responder, ó. Você vai utilizar a análise de capacidade nas seguintes situações. Você está com dúvida de qual é o fornecedor que fornece consistentemente peças de qualidade superior. Quem é aquele fornecedor que se sobressai, tá? Com certeza, se você trabalha em algum local, você precisa saber qual é o material que tem melhor qualidade, fornecedor A ou fornecedor B, tá? Então, você pode utilizar a capabilidade para fazer essa avaliação. No segundo sentido, a variabilidade em um processo é baixa o suficiente para fornecer consistentemente peças que estejam dentro dos limites de especificação, ou seja, você quer entender como o teu processo está se comportando diante das especificações que foram fornecidas pela empresa, dentro dos limites que foram fornecidos pela empresa, tá? Você quer saber se a variabilidade é baixa o suficiente, faz uma análise de capabilidade. E também, o processo precisa ser alterado, melhorado, tá? Como é que eu posso medir a eficiência dele e saber se eu preciso melhorar de patamar através de uma análise de capabilidade? Então percebam, gente, que a capabilidade ela permeia todas as empresas, todos os processos, e dentro do teu projeto de Lean Six Sigma, um ponto crucial é fazer análise de capabilidade. O exercício que nós vamos abordar hoje é um exercício para capabilidade com dados contínuos, ou seja, para capabilidade com distribuição estatística normal, ok? Então, aqui está o problema. Vou falar o problema para você se ambientar e logo após isso eu vou trazer inúmeros conceitos rapidamente, tá? Então, qual é o problema? Um fabricante de cabos elétricos reveste o exterior dos cabos para manter a sua resistência e durabilidade. O limite inferior de especificação para a espessura de revestimento é 39 mils e o limite superior de especificação 43 mils. Esse sistema de unidade é um sistema de unidade utilizado
principalmente nas empresas que desenvolvem isso. Por quê? Porque se a gente transformar mils em milímetro, a gente vai ver que se compararmos o limite inferior, 0,99, e o limite superior, 1,09, a diferença aí vai ser de 0,1 milímetro. Ou seja, seria quase que impossível a gente fazer uma análise utilizando o milímetro. Portanto, as empresas preferem utilizar essa estratégia, tá? Então, qual a ideia aqui? Eu estou fabricando cabos elétricos e eu preciso revestir o exterior dos cabos, tá? Com aquela borracha, por exemplo, com o objetivo de ter mais durabilidade e resistência. E eu sei que para revestimento disso eu preciso atender às especificações. E quais especificações são essas? Limite inferior 39, limite superior 43. Eu tenho que produzir itens, tá? Com um tamanho de revestimento exterior entre 39 e 43, tá? Veja aqui que eu só tenho um range de 0,1 milímetros, então eu tenho que ter uma capacidade muito elevada de cumprir esse requisito do processo, que é atender um range, uma diferença de 0,1 milímetros. Então é algo muito pequeno mesmo, tá? Então os engenheiros avaliam a capacidade do processo de revestimento para garantir que ele possa atender os requisitos do cliente, porque assim como o cliente, assim como os departamentos e órgãos governamentais, assim como o setor de qualidade da empresa, tá? Eles precisam entregar nos limites de especificação para que a gente atenda. Então, nosso cliente só vai querer comprar se eu estiver atendendo essa especificação. Então, como é que foi feito isso? A gente começou a coletar dados. Então, a gente chamou um grupo de operadores e disse aos operadores, vocês vão começar a selecionar 5 amostras aleatórias de cabo em intervalos regulares, tá? Essas amostras representam adequadamente a variação inerente do processo naquele momento, e os operadores registram a espessura do revestimento externo de cada amostra de cabo. Se você está vivendo uma necessidade dentro do teu projeto de desenvolver um estudo de capabilidade, uma das dicas mais preciosas que eu posso te dar é procura atender o range de operação. Se você sabe que o turno da manhã começa às 6, tá? E que à noite, vamos dizer que o turno da noite conclua às 10 e pela madrugada você não tenha turno nenhum, o ideal é que você faça uma análise de capabilidade ou por turno ou faça uma análise de capabilidade geral, desde que você consiga entender qual foi o turno da manhã, qual foi o turno da tarde, qual foi o turno da noite, por exemplo, tá? Seguindo sempre essa ideia. Você tem que ter a capacidade de identificar de onde vieram aqueles dados. Isso é muito importante. Então, se você trabalha com a máquina A, máquina B, máquina C e colheu o resultado dessas máquinas, procure informar que aquele resultado que você colheu, ele está relacionado àquela máquina, àquele turno. O quanto mais informações você puder ter daquele resultado é melhor, porque tem uma palavrinha mágica que eu trato nas nossas aulas, que é estratificação. Se você consegue estratificar, que seria pegar toda aquela árvore de informações que você tem, mas você conseguir informar que essa informação veio do galho fulano, dentro a terceira parte do galho fulano, dentro da determinada folha ou aquela planta específica que fica na localização fulana. Eu estou tentando trazer um exemplo aqui para que você compreenda a importância da estratificação, porque ela vai te enriquecer informações também, tá? Então os operadores registraram isso, pegando sempre 5 amostras aleatórias a cada grupo de análise. Por fim, os engenheiros analisaram 65 grupos de 5 amostras cada, fazendo um total de 325 medições. Ou seja, eu chamei aqui 65 grupos, mas dentro do Minitab, o Minitab vai chamar isso de subgrupo, tá? Então, você fez uma análise com 65 subgrupos e para cada subgrupo você pegou 5 amostras de forma aleatória. Então, se a gente fizer uma análise básica aqui, imagina só que aquele grupo de operadores pegue, tá, 5 amostras a cada 10 minutos. Então, em 1 hora, eles vão conseguir colher 6 amostras. Em 10 horas, eles vão conseguir colher 60 amostras. Em 10 horas e meia, eles conseguiriam cumprir as 65 subgrupos que eles estão escolhendo. E para cada um desses subgrupos, ou seja, a cada 10 minutos, eles estão pegando 5 cabos, 5 amostras aleatórias. Ao final, eles fizeram 325 medições, tá?
Tem um arquivo que você vai abrir em casa, que eu vou te enviar, que é o arquivo para esse exercício, cujo nome é capacidade de revestimento, tá? Capacidade de revestimento. Quando você estiver nessa parte da aula, eu te convido a você parar um pouquinho, abrir esse arquivo no Excel que eu te mandei. Você vai analisar isso que eu te falei, tá? E o subgrupo 1, ele fez 5 amostras, tá? 5 amostras aleatórias. Subgrupo 2, mais 5 amostras. Do 3, mais 5 amostras. Israel, por que você está focando tanto nisso aqui? Porque preste atenção no que eu vou te dizer. A principal diferença entre PPK e CPK, que é algo que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e alguns de vocês estão curiosos para saber com certeza, é qual é a forma de análise que você faz a respeito do desvio padrão. Quando você analisa o desvio padrão dentro dos subgrupos, você está fazendo uma análise voltada a CPK. Tá? Quando você faz uma análise de desvio padrão, que o Minitab chama de global e a estatística chama de geral, você está fazendo uma análise de todos os subgrupos ou a diferença entre esses subgrupos. Vou parar um pouquinho para falar a questão desses grupos, tá? Se você tem 65 subgrupos e cada subgrupo tem 5 amostras, você há de saber, de me responder, que sempre que você pega o subgrupo 1 com essas 5 amostras, você pegou o subgrupo 1 com 5 amostras. Essas amostras, elas têm média e têm desvio padrão. Então, ali dentro eu tenho um desvio padrão. Eu tenho o desvio padrão do subgrupo 1, do subgrupo 2, até o subgrupo 65 eu tenho o desvio padrão. O CPK vai fazer uma análise dos desvios padrão dentro de cada subgrupo. Você vai ter um subgrupo com desvio padrão maior e outro com desvio padrão menor. E por que é importante, Zé, eu verificar por turno então e por máquina? Porque, por exemplo, se você ver por turno ou hora a hora, você vai estar entendendo qual é a variabilidade externa do sistema que está gerando uma diferença desses desvios padrões dentro do subgrupo, perfeito? Além disso, você fazendo o cálculo do PPK, ou para o cálculo do PPK, ele analisa o desvio padrão global, ele faz uma comparação do desvio padrão de todos os 65 subgrupos, e aí ele nos dá uma ideia do desvio padrão global, que vai falar um pouquinho sobre o PPK, tá? Mas aqui, vou voltar, um parêntese que eu abri, já para trazer mais conteúdo. Aqui, gente, já é um slide de conteúdo, porque aqui eu já introduzi o exercício, eu vou responder esse exercício tópico a tópico, a gente vai voltar aqui a alguns conceitos, quem já chegou nessa aula vai poder rever e tirar dúvida, quem não chegou vai poder ser introduzido. Esses conceitos eu vou passar rapidamente, tá? Para a gente não perder tanto tempo nesses conceitos aqui, tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Olha lá, distribuição normal. Falando rapidamente aqui, a distribuição de probabilidade normal é a distribuição de probabilidade que mais acontece no universo. Os parâmetros naturais ou artificiais são parâmetros que, quando você analisa a população, retira da população algumas amostras, vai fazer uma análise da estatística descritiva dessas amostras, você consegue observar que todas elas seguem uma distribuição, ou a maioria delas, a grande maioria delas, segue a distribuição de probabilidade normal. E o que é a distribuição de probabilidade normal? Você está conseguindo acompanhar aí o cursor do mouse, eu acredito, né? Ela parte de um momento em que a frequência do que você está observando é pequena, há um pico de frequência no centro, no target dessa distribuição, e por fim, essa frequência diminui para valores maiores. Então, se você está medindo aqui, por exemplo, o tamanho do revestimento em milímetro de cada uma dessas peças, você consegue observar que nesse lado esquerdo aqui, você tem poucas peças, tá, com um tamanho menor, muitas peças com um tamanho próximo à média e poucas peças com um tamanho maior do que a média. Então, essa é a distribuição de probabilidade normal. Com o tempo, você pode, assistindo a aula, ler cada um desses tópicos com cuidado e aí você vai analisar um pouquinho mais, tá? Mas ela descreve a grande quantidade de fenômenos físicos, biológicos e sociais, tá?
Teorema do limite central. O que é que esse teorema fala? Ele fala que, mesmo que a distribuição não seja normal, estatisticamente normal, você pode aumentar o tamanho da amostra. E o aumento do tamanho da amostra vai fazer com que aquela distribuição se torne o mais próximo à normal possível. A gente fala sobre uma transformada de Box-Cox, que é uma transformada estatística que utilizamos quando temos dados não paramétricos e queremos transformar esses dados em paramétricos para que possamos utilizar todas as ferramentas estatísticas que o Greenbelt estuda dentro do curso. Tá? Então, dentro desse sentido, uma das melhores opções é utilizar o teorema do limite central. Com o tempo você também pode ler mais sobre ele. Em relação à capacidade do processo aqui, capacidade é a habilidade do processo em produzir os itens dentro da especificação, tá? Dentro das tolerâncias. E um processo ele só é capaz se ele atender a essas especificações. E como é que eu sei que ele atende a especificações, Israel? O que é que traduz se ele atende ou não? São esses índices, CP, CPK, PP e PPK. Aqui eu tenho uma figura que mostra um limite inferior da especificação, um limite superior à especificação, que no caso do exemplo, aqui seria 39 e aqui seria, deixa eu voltar aqui para filar, seria 43. Então aqui seria 39 e aqui seria 43. E aqui eu tenho o meu processo. O meu processo, nessa imagem aqui, o meu fenômeno, ele está seguindo a distribuição normal. Eu tenho os meus limites de especificação, mas esse fenômeno, ele tem o que a gente chama na estatística de limites de controle. Então, toda a tua análise, ela consiste em verificar se os seus limites de controle estão dentro dos limites de especificação. Esses limites de especificação, por sua vez, são essas tolerâncias que nós temos falado até agora, enquanto os limites de controle são os valores que você vai encontrar para variabilidade dentro do teu processo. Perfeito? Continuando aqui. Israel, Pois não, professor? Israel. Sim, professor. Eu queria fazer uma contribuição sobre capacidade de processo, à vontade, até para a turma ter também uma descrição assim da prática, tá certo? Perfeito, sobre professor. capacidade de processo. Duas situações. Uma fábrica de pré-formas, onde eu trabalhei. Então, o molde tinha 48 cavidades injetando pré-forma. A pré-forma é aquele objeto que faz a garrafa de PET. Algumas zonas do molde estavam com problema de resistência. Então, eu não tinha capacidade de injetar 48 pré-formas simultaneamente. Por quê? Porque nós isolamos algumas zonas do molde. Em vez de 48 pré-formas, saíam 45. Então, eu não posso supor que o meu processo vai trabalhar com 100% de eficiência, já que há uma limitação de máquina que está impedindo isso. Entenderam, gente? Então, qual era a minha capacidade de processo? 45 sobre 48. Outra máquina que lavava garrafas de vidro. Eu trabalhei na cervejaria. Tinha alguns banhos de soda cáustica, que era diluído com água, e trabalhava na temperatura de 85 graus. Eram resistências elétricas, tá? E outras a vapor. Tinha alguns problemas nas resistências elétricas, por isso que depois a gente trocou tudo para vapor, que a temperatura não era atingida. Eu trabalhava com banho de 83 graus e não 85, o que fazia com que a gente reduzisse a velocidade da lavadora para a lavagem ser eficiente. Então, esses são dois exemplos de capacidade do meu processo produtivo de não atender uma necessidade, que era trabalhar dentro de 85 graus e, por outro lado, a injetora trabalhar fabricando 48 pré-formas. Entenderam, gente? Perfeito. Então, isso define a capacidade do meu processo. Meu processo não era capaz de atender uma exigência. Mas vamos em frente, só foi para exemplificar aí com duas práticas. Professor, muito obrigado, professor, pela contribuição, muito importante, gente, para a gente entender a aplicação prática dessas ferramentas, tá? Eu quero que vocês vejam essa parte direita aqui inferior. O carro tentando estacionar, não consegue, e aí ele toma uma decisão. Com certeza vocês estão rindo e outros chorando, né? Mas, gente, basicamente, capacidade do processo, para trazer de um jeito mais lúdico aqui para vocês compreenderem, percebam que esse veículo da direita, ele está fora da especificação das faixas dele. Tá? Ele precisava estar dentro da especificação para que esse processo fosse facilitado. Como ele não estava, foi tomada uma decisão brusca de colocar ele dentro da especificação.
Então, quando a gente compara a capabilidade com a especificação, nada mais é saber, como um exemplo, se o teu veículo, ou seja, se o teu processo, se os teus limites de controle, eles estão cabendo dentro dessa garagem. Que garagem seria essa? Seriam os limites de especificação, tá? Se o teu processo, como nessa figura aqui, desse veículo, é o teu processo, ele está mais à direita, ele não vai conseguir entrar dentro da especificação. Se ele está indo um pouquinho mais para o lado, ele está dentro da garagem, Israel. Então, qual é o problema? O problema é que ele está muito próximo da parede. Então, se você tiver um deslize, um descuido, ele pode arranhar, isso pode trazer dano para você, tá? E aqui eu tenho um exemplo de um processo que está dentro realmente da especificação e na mesma distância para ambos os lados. Aqui eu tenho um GIF que está mostrando que quanto maior for a variabilidade do meu processo, mais difícil vai ser eu atender às especificações que são referenciadas por essas linhas vermelhas verticais. Enquanto menor a minha variabilidade, eu vou conseguir atender a essas especificações, tá? Então, na variabilidade do processo, a gente divide essa análise em 6 desvios padrão e a gente tem que 2 desvios padrão dessa média representam até 68,26% de toda a variabilidade dos resultados. Então, todos os resultados que eu consegui colher, tá? Do diâmetro daquele fio, dentro desse exemplo que eu estou trazendo, cerca de 2 desvios padrão da média desses resultados que eu encontrei, eles representam 68% dos resultados, tá? E 6 desvios padrão representam 99,73% dos resultados. O que passar disso aqui a gente chama de outlier, ou seja, o que está a partir de 3 desvios padrão, tá? É importante dizer também, gente, que essa aula aqui está complementando a aula que você já viu ou que você ainda vai assistir. Então, nessas outras aulas que já estão na plataforma, você vai ter todos os detalhes. É por isso que aqui eu estou relembrando para que a gente venha falar sobre o conteúdo. Índice de capabilidade. Eu tenho um índice de capabilidade potencial do processo e índice de capabilidade nominal do processo. O índice de capabilidade potencial, chamado de ICP, leva em consideração a dispersão em relação aos limites de especificação. O CP basicamente é para saber se o teu processo está centrado em relação aos limites de especificação, limite inferior e limite superior. Já o CPK, índice nominal de processo, que leva em consideração a dispersão e a centragem. Não só a centragem, como também a dispersão desse processo, tá? Se esse processo está passando do limite inferior ou superior, você só vai saber através do cálculo do CPK. Israel, mas imagina só, eu só tenho um limite de especificação, ou seja, eu só tenho um limite inferior de especificação. O limite superior de especificação, nesse exemplo que eu estou trazendo aqui, eu não tenho. Então, como é que eu vou calcular o CP? O CP já ficaria mais complexo de calcular, porque você não tem um dos limites de especificação. Contudo, o CPK pode ser facilmente considerado, porque o CPK ele vai assumir o valor de um dos índices. E que índices são esses? Ou CPI ou CPS, tá? CPI e CPS a gente vai tratar nesse próximo slide aqui. Mas, analisando essa imagem como ela está disposta aqui. Aqui eu tenho os meus limites inferiores e superiores de especificação. Aqui é 39, naquele exemplo trazendo aqui é 43. E esse processo está atendendo internamente a especificação, ou seja, ele está centrado. Eu diria aqui que ele tem um CP maior do que 1,33 e também tem um CPK maior do que 1,33 porque ele está centrado. Agora, olha para essa fórmula aqui para você entender como é que o CP funciona. O cálculo do CP você vai pegar o limite superior de especificação menos o limite inferior de especificação. Se você remove esse desse aqui, você vai encontrar exatamente esse espaço onde eu estou passando o mouse. Subtraindo isso disso, eu encontro esse espaço aqui, tá? Que é o espaço entre a especificação. Você está dividindo esse espaço por 6 vezes o desvio padrão que você encontrou. 6 vezes o desvio padrão que você encontrou é o comportamento da variabilidade do teu processo. Então, se você olha o CP e eu estou te dando a informação que o ideal é que esse valor de CP seja superior a 1, aí de cara você já consegue entender. Se o numerador aqui for igual ao denominador, você vai ter um CP de 1. Se esse valor aqui, o numerador, for maior do que o denominador, você vai ter um valor maior sendo dividido por um valor menor. Ou seja, você teria um valor maior do que 1.
Como você quer que isso aqui seja maior do que 1, e isso aqui, consequentemente, essa subtração, ela vai precisar de ser maior do que o denominador. Esse denominador em si, ele vai estar sendo calculado, e como você quer reduzir ele ao máximo, porque esse e esse são inversamente proporcionais, você quer que esse valor seja o menor possível. Para esse valor ser o menor possível, você vai ter que ter um desvio padrão menor possível. Ou seja, quanto menor for a sua variabilidade, consequentemente, melhor vai ser os teus valores de CP e de CPK. Perfeito, pessoal? Então, nosso foco aqui é reduzir a variabilidade, tá? Então, aqui eu trago o CPI e o CPS. São formas de a gente calcular esse índice CPK, tá? Para calcular o índice de CPK, ele vai assumir o menor valor entre o CPI e o CPS. Vou focar aqui no CPS agora. Observa, CPS é o limite superior de especificação, subtraído dessa média geral que você encontrou, dividido agora por 3 vezes o desvio padrão. Ou seja, 3 vezes o desvio padrão é metade da tua distribuição normal, tá? Então, nesse caso aqui, se você tem o valor do limite superior de especificação sendo subtraído da média, você tem uma região curta, uma região menor, tá? E esse valor 3 vezes o desvio padrão, ele vai dar um resultado. Acompanha o mouse aqui. Esse valor 3 desvio padrão, ele vai daqui até essa finalização. Esse valor daqui para cá, ele é menor do que o valor daqui para cá. Perceberam, pessoal? Então, nesse sentido, essa diferença do numerador vai ser um valor maior do que o valor do denominador. Portanto, o valor de CPS aqui eu posso informar, observando essa figura aqui, que vai ser um valor maior aí do que aparentemente 1.33, tá? Vai ser um valor maior do que 1. Então, de maneira nenhuma, eu quero que essas caudas da minha distribuição normal, elas ultrapassem os limites de especificação. Porque se elas ultrapassarem, eu vou ter esse 3 vezes desvio padrão maior do que o numerador. Isso, consequentemente, vai fazer com que os valores de CP sejam cada vez menores, ou menores do que 1, tá? Então, percebam só aqui, gente. O valor de CPK, ele vai assumir o menor valor quando você comparar o cálculo do CPI ao cálculo do CPS. Eu estou explicando aqui como funciona a etapa de cálculo, mas o Minitab já nos traz essas informações detalhadamente, tá? Então não se desespere, o Minitab ele vai trazer essas informações detalhadamente e aqui é o funcionamento da etapa de cálculo, tá? Se o CPS aqui ele for menor do que o CPI, que eu sei que é, nesse exemplo aqui, menor do que o CPI, então o valor de CPK vai ser o valor de CPS. Contudo, se o valor de CPI ele fosse menor do que o valor de CPS, o CPK iria assumir o valor dele, ok? Então aqui trazendo alguns exemplos, tá? Se você tem CP e CPK iguais a 1, isso significa que, primeiro, se você tem CP e CPK iguais, eles estão no mesmo local, tá? Eles estão centrados na mesma linha, tá? Se você tem CP e CPK igual a 1, observa aqui, você tem uma distribuição normal que está cabendo na especificação, mas aqui seria aquele exemplo do carro que ele está entrando dentro da garagem, tirando um fino, então o risco é muito alto, tá? Qualquer causa de variação brusca de processo aqui ia fazer com que você saísse da especificação e você não quer isso, tá? Você tem o CP igual a 1 e o CPK igual a 0, ele vai assumir essa forma. Você tem o CP igual a 1 e o CPK igual a menos 1, você está sabendo que ele vai sair abruptamente da especificação. E aqui eu trago outros exemplos também, tá? Exemplos de valores para o CP e valores para o CPK, em que você vai observar o resultado gráfico, essa análise gráfica e saber onde está o CPE e o CPK. Olha só uma coisinha aqui, ó. CPI aqui, ó, 1,5. Por quê? Porque o processo ele está tendendo para o limite inferior de especificação. Então, e o CPS está 2,5. Por quê? Ele está muito distante do limite superior de especificação. E o CPK assumiu aqui o valor do menor entre CPI e CPS. Aqui eu tenho esses dois exemplos, aqui mais dois. Com calma, durante a aula você vai assistindo, pode ir lendo aqui com calma. E você vai sabendo a realidade, a comparação entre cada um deles aqui. Desses exemplos aqui que eu trouxe, todos eles estão dentro da especificação. Estão percebendo? Agora, qual é o risco de estar como esse aqui, ó, com o CPK igual a 1? É você sair abruptamente da especificação. Esse agora é o único exemplo que eu tenho um sistema em que eu iria indicar que não está sendo capaz, tá, de atender a especificação, porque a gente está tendo aqui, ó, mesmo tendo um CP de 2,
a gente está tendo aqui um CPK de 0,5 menor do que 1. Então, para analisar a capabilidade, você tem que analisar CP e CPK. Aqui um caso de comparação entre CP e CPK com os níveis sigma. Você pode observar o nível sigma. Pelo nível sigma, você vai saber o nível de CPK que você está. Então, gente, como o AIAG, que é uma sigla de uma certificação, uma certificadora internacional, principalmente voltada à área automotiva, tá? Que informa que o ideal é que você tenha valores de CP e CPK superiores a 1,33. E para você ter isso aqui, você precisaria estar no nível sigma de 4 sigma. Mas nós não queremos o 4 sigma, nós queremos um 6 sigma. Então, para ter um nível de 6 sigma dentro do processo, você vai ter um valor de CP e CPK de 2, um valor elevadíssimo. Sendo assim, um processo é considerado capaz quando CP e CPK forem maiores do que 1,33 e ele é centrado quando CP e CPK tiverem valores iguais. Agora, uma outra forma de nós observarmos esses índices é analisando os índices de desempenho. Os índices de desempenho, como eu já falei há pouco tempo atrás, eles vão estar fazendo uma análise sobre o desvio padrão global. Quando a gente analisa aqui esse desvio padrão do denominador, não é mais o desvio padrão comparativo dentro daqueles subgrupos, dentro de cada um daqueles 65 subgrupos que eu disse para vocês, mas a análise de um desvio padrão comparando todos esses subgrupos, tá? É por isso que a gente fala que ele é um índice de desempenho. Ele vai mostrar como é que está o desempenho a longo prazo do meu processo, tá? A gente vai discutir um pouquinho se esse longo prazo é a melhor terminologia ou é a melhor forma de você explicar o PP e o PPK. Mas o PP vai considerar os limites de especificação do processo em relação à distribuição geral, tá? Dividido por 6 vezes o desvio padrão. E o PPK, que é o índice de desempenho nominal, ele vai avaliar seguindo a mesma lógica do CPK. Eu posso fazer o cálculo do PPK analisando o limite superior de especificação menos a média, dividido por 3 vezes o desvio padrão global, tá? Para encontrar o PPI, e aqui eu encontraria o PPS. Perfeito, pessoal? E o PPK também vai assumir o menor valor entre PPI e PPS, tá? Através do exercício, você vai ver que esses índices são automaticamente calculados para não dar trabalho a ninguém, tá? Curto prazo e longo prazo. Vamos entender aqui qual é a principal diferença, porque isso aqui, muitos instrutores que eu conheço tem dúvidas a respeito de como diferenciar e por que existe CPK e PPK. Curto prazo, CPK, longo prazo, PPK. Temos esses tipos de análise, 2 tipos de análise de capabilidade para expressar as diferenças entre as de curto e longo prazo. Capacidade de curto prazo, medidas dentro de um mesmo subgrupo, ou seja, dentro da mesma hora, ou do dia, ou da amostra, lote, ou a cada 10 minutos, como eu te falei que esses lotes estão sendo pegos, tá? Ele reflete a capacidade de um tratamento no curto prazo, é sempre maior do que o PPK a longo prazo, porque, logicamente, gente, se eu estou trabalhando dentro daqueles 10 minutos ali, pegando 5 amostras dentro daqueles 10 minutos, ou seja, dentro de um subgrupo, a variabilidade ali, logicamente, vai ser menor do que eu fazer uma comparação em todos os subgrupos, porque nessa primeira hora de trabalho, vamos dizer que a máquina ainda está aquecendo, os operadores estão chegando agora, se acostumando com o trabalho, mas com o passar do dia vão acontecendo coisas que essa variabilidade vai começando a aumentar, tá? Então, normalmente o CPK, ou quase sempre o CPK, é menor do que o PPK por este motivo, tá, gente? Porque a variabilidade dentro dos subgrupos normalmente é menor do que a variabilidade entre os subgrupos ou a variabilidade global. E ele é calculado com o desvio padrão de curto prazo. Já a capacidade de longo prazo, ou o PPK, todas as medidas em um período de tratamento longo, reflete o que o cliente recebe a longo prazo, tempo, é sempre pior ou menor do que o CPK de curto prazo, é calculado com desvio padrão de longo prazo. Israel, você introduziu aqui muitos conceitos, agora eu quero saber a prática de CP e CPK. Muito simples. CP, ele vai estar relacionado ao que você vai estar observando individualmente em relação a todos os processos. Então, o CPK, ele vai estar falando para a gente muito mais de como é que está os nossos processos individualmente, tá? Ou os nossos subgrupos individualmente. O CPK vai me dar a ideia do que é que eu posso, de como está o comportamento do meu processo. O PPK, ele vai me dar a ideia do range de melhoria em que eu posso atuar.
Porque o PPK vai me trazer uma variabilidade bem maior, a informação de variabilidade de desvio padrão global bem maior do que a análise do CPK. Então a diferença entre o CPK e PPK para sistemas que que estão cumprindo o target, que o CP está dentro do target daquela linha central, a diferença entre os dois é o range que eu tenho de possibilidade de melhoria para o meu processo. Então, isso aqui já é um assunto bem mais complexo que eu teria que mergulhar muito para falar com vocês sobre como é que eu calculo esse range de melhoria, tá? Mas como vocês, eu sei que compreenderam que o CPK está trazendo, a diferença entre o CPK e o PPK está trazendo o range de melhoria que eu tenho ou que eu posso melhorar, saiba que CPK fala desse curto prazo, PPK fala de uma análise global de longo prazo. Então, o PPK ele vai falar sobre toda a tua amostra de dados. Israel, se eu tiver um PPK menor do que 1 e um CPK maior do que 1, o que é que eu preciso fazer? Olha, é melhor, eu não vou dizer que você deve escolher o CPK em detrimento do PPK para fazer a sua análise, tá? O que eu vou dizer para você é, procura reduzir a variabilidade do teu processo para que você faça um estudo, porque o ideal é termos os dois maiores do que 1 e principalmente maiores do que 1.33. Perfeito, pessoal? Essa é a diferença básica entre o de curto prazo e de longo prazo. E aqui a gente observa justamente isso. Aqui eu fiz questão, vocês estão vendo aqui embaixo que eu tenho algumas distribuições de probabilidade. Essas distribuições de probabilidade, imagine que são as distribuições dentro de cada um desses 65 subgrupos. Então, cada um vai ter um comportamento. Uns vão estar mais perto do limite superior, outros mais perto do inferior, outros vão estar mais perto da média. Então, os 65 subgrupos, eu só desenhei aqui 4, eles vão estar aqui dentro, variando. Então, daqui desses subgrupos, é que eu vou fazer uma análise de CPK e CP, tá? Comparando esses subgrupos ou dentro desses subgrupos, tá? Enquanto o PPK vai fazer, ó, a análise de normalidade aqui em cima, uma comparação global do meu desvio padrão como um todo. É por isso que eu falo que ele é de longo prazo. Por que longo prazo? Porque ele vai estar falando sobre esses 10 minutinhos que eu fui pegando tempo a tempo. Ou seja, essas minhas 10 horas e 30 minutos de trabalho em que os operadores estavam lá colhendo os resultados. Então, por isso que ele é global. Ele faz uma análise de tudo, enquanto o CPK pega cada um desses subgrupos aí, tá? Então, gente, voltando ao exercício agora, a gente tem aqui agora, como eu já previa, mais 10 minutinhos para concluir esse exercício, para que a gente faça, como eu prometi, que conclua tudo às 20 horas e 30 minutos, tá? Então vamos lá. Você já entendeu, a gente pegou 65 grupos de 325 medições, tá? E esse aqui é o caminho que você vai utilizar, que eu e você vamos utilizar para desenvolver esse exercício. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou remover a minha apresentação e vou inserir a apresentação do Minitab. Então, pessoal, a gente vai fazer essa análise aqui juntos agora, tá? Então vamos lá. Antes de mais nada, sempre que você pegar uma relação de dados, é muito importante que você analise esses dados. A melhor maneira de analisar dados é olhando esses dados, tá? Então, verifica aqui uma coisa, deixa eu abrir aqui esse primeiro aqui, perfeito. Olha só, eu tenho aqui o subgrupo 1, e do subgrupo 1 eu tenho 5 linhas. Tá vendo aqui, gente? Subgrupo 2, mais 5 linhas. E aqui eu vou até o subgrupo de número 65. Então, percebam, para cada subgrupo, aqui, por exemplo, a cada 10 minutos, eu peguei 5 medições. O desvio padrão entre essas medições, ele deve ser, naturalmente, né, menor do que o desvio padrão geral, quando eu comparar, tá? E aí, é assim que a etapa de cálculo estatístico vai fazer para me gerar os dígitos de CP e os dígitos de CPK também, tá? Mas, basicamente, você vai seguir esse caminho. Se você estiver acompanhando no Minitab, eu até diria para você não acompanhar agora, porque a gente vai ser um pouquinho mais ágil, mas quando você estiver assistindo essa aula, você pode pausar esse vídeo para dar continuidade, tá? Primeira coisa que você vai fazer, você vai abrir o arquivo, e esse arquivo está aberto aqui. E agora você vai na aba Stat, Ferramentas da Qualidade, Capabilidade. A gente vai, antes de mais nada, analisar esse Capability Six-Pack. E por que é importante a gente analisar esse Capability Six-Packs? Porque a gente está aqui atrás de a gente verificar, primeiro, se o processo está sob controle, e segundo, se a distribuição apresenta um ajuste adequado aos dados. Então, antes de fazer uma análise de capacidade propriamente dita, o ideal é que a gente analise se esses dados eles estão sob controles, tá? Sob controle, e também se essa distribuição apresenta um ajuste adequado. Então, antes de fazer a análise de capacidade, você vai para o Capability Six-Pack
para fazer uma análise aqui clicando no botão normal, tá? Aqui eu já deixei preenchida a tela para facilitar a gente ganhar tempo, mas aqui em coluna única, espessura, em tamanho do subgrupo, você vai colocar subgrupo, e aqui os limites de especificação inferior e o limite de especificação superior. Aqui na aba de testes é muito importante, normalmente no default está marcada essa seleção aqui, tá? Para a gente não testar todos os tipos de definições. Mas o ideal é que a gente realize todos os 8 testes, tá? E aqui a gente vai dar o OK. Aqui já está tudo preenchido como eu desejei e aqui eu vou apertar OK também, tá? Apertando aí, gente, a gente chegou a uma série de gráficos que vão reproduzir para a gente muito conteúdo, tá? Primeiro eu falei para vocês, para fazer análise de capacidade a gente precisa analisar gráficos. E fazendo uma análise gráfica aqui, a gente obteve a carta X/R, tá? Ou seja, a carta X/ e a carta R, tá? A carta X/ vai falar para a gente sobre relação da média das amostras que foram identificadas, enquanto a carta R vai falar para a gente sobre a amplitude. Israel, sempre vai ser a carta X/R? Não, pode ser a carta I em alguns casos, tá? Ou a carta S. Israel, e quando é que eu vou saber se vai ser uma carta ou outra carta? Normalmente vai variar pelo tamanho do subgrupo, tá? Porque a Associação Internacional, a IAG, ela descreve que se a gente tem tamanhos de subgrupos superiores a 9, ou seja, se a cada medição que eu fizesse, em vez de pegar 5 cabos, eu pegasse 9 cabos, aí eu teria um outro tipo de carta de distribuição para a gente analisar, tá? Mas a análise ela é extremamente semelhante, tá? Então, gente, nessa carta X/R, ela está indicando que esse processo está fora de controle, ou seja, os primeiros 15 subgrupos mostram uma variação extrema entre os subgrupos. Se você for verificar aqui, ó, tem pontos que estão ou saindo dos limites de especificação ou eles não estão cumprindo uma daquelas 8 ordens de cumprimento que a gente descreveu. Então a gente percebe que aqui no início está tendo uma variação extrema e para a carta X/R a gente está vendo que esse processo ele indicadamente está fora de controle, tá? No entanto, ó, quando a gente verifica aqui a carta R, a gente analisa que as amplitudes dentro dos subgrupos elas são amplitudes estáveis, tá? Então, se aqui o X/R está mostrando que o processo está fora de controle e aqui que as amplitudes dos subgrupos elas são estáveis porque elas estão dentro dos limites de especificação, então o ideal agora, gente, é a gente partir para uma decisão. Ou seja, a gente para essa análise pode considerar que esses primeiros subgrupos aqui foram subgrupos pegos no momento em que as pessoas estavam começando o trabalho, as pessoas estavam com a máquina aquecendo, estavam ainda discutindo sobre o futebol e por aí vai, e isso teve impacto. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma análise de capabilidade já, removendo isso aqui, mas antes eu precisaria analisar algumas outras informações também, como por exemplo aqui, ó, antes de mais nada, tá? A gente poderia verificar aqui esses últimos 25 subgrupos, e os valores para esses últimos 25 subgrupos. Aqui a gente analisa, pessoal, que não está tendo uma tendência relacionada a esses dados. Esses são dados que estão variando de um para o outro. Então, esses últimos 25 subgrupos estão representando bem a amostra, tá? Analisando aqui o histograma de capacidade, ele está descrevendo justamente o que a gente observou aqui, ó. Esses primeiros subgrupos estão trazendo uma análise para a gente que o nosso processo ele está infringindo o limite inferior de especificação. Portanto, só de analisar aqui, a gente verificaria que a capabilidade não está sendo cumprida, porque a gente obteve índices de CP e CPK dentro inferiores a 1 e o global PP e PPK também inferiores a 1. Ou seja, por causa desses dados aqui, aparentemente isso está tendo uma repercussão muito grande sobre a capacidade do meu processo e pelos esses índices aqui eu estou percebendo que eu não estou sendo capaz de dar especificação, tá? O gráfico de probabilidade normal está dando aqui um valor P maior do que 5%. Então esse valor P maior do que 5%, tanto esse de Pearson quanto de Anderson Darling, está mostrando para a gente que a gente deve aceitar
que a distribuição é normal. Ou seja, não existem provas suficientes para não aceitar que essa distribuição estatística seja normal. Então, a gente tem que considerar que ela é normal. Então, agora o segundo passo seria a gente fazer uma análise de um subagrupamento desses dados, já que a gente verificou pelo relatório de Capability Six-Pack que está tendo um problema em relação à capacidade. Como é que a gente fazer uma análise, tá, desse subagrupamento de dados a partir desse número 15 aqui? O que é que a gente vai fazer? Você vai vir aqui, ó, na aba de dados, e dentro da aba de dados você vai vir aqui, ó, subconjunto da worksheet. O que eu estou querendo fazer aqui? Eu estou querendo separar um subconjunto da worksheet. Então, para separar, eu vou aqui, ó, usar número de linha, devo manter, excluir linhas com o número da linha menor ou igual a 75. Se você for lá no workbook, que seria aquela planilha de dados, você vai perceber que os números inferiores a 75 são o dos 15 agrupamentos. Ou seja, multiplicando 15 pelo valor de 6, você vai encontrar, de 5, você vai encontrar esse valor aqui, tá? Então, 5 não, de 6, né? Você vai encontrar esse valor aqui. E aqui você vai manter o processo sobre, assim, o nome da nova worksheet, tá? Você agora está querendo fazer uma nova worksheet com o subagrupamento dos dados para analisar esses dados no subagrupamento. Então, nesse sentido, você quer dar um nome, tá, a essa nova worksheet. Você está dando um nome de processo sob controle. E aqui eu já vou dar o OK. Esse processo sob controle surgiu um erro, por quê? Porque eu já participei, eu já fiz esse exercício para facilitar para a gente não perder tempo, tá? E você vai encontrar esse resultado aqui, ó, processo sob controle, ou seja, até o subgrupo 15, que seria a linha 75, ele removeu e aqui ele continuou apenas com a análise dos outros subgrupos de 16 até 65. Até agora, com certeza, todos vocês entenderam. Então, chegou a hora, pessoal, já que eu vi que estava tendo impacto desses primeiros 15 subgrupos, chegou a hora de a gente fazer uma análise ainda mais completa para a capabilidade dessa análise agora. Então, você vai vir aqui dentro de Stat, tá? E dentro de Stat, ferramentas da qualidade, e dentro da ferramenta de qualidade, Capability Six-Pack e normal, clicando. Aqui você vai manter espessura, subgrupo, entre 39 e 43, os testes já estão os 8 e você vai dar o OK. Vocês estão percebendo agora que houve uma mudança? E que mudança principal foi essa, Israel? Na carta X/R já está demonstrando para a gente aqui que a gente não está encontrando um inferimento aos limites de controle. Ou seja, agora sim, dessa forma, a média do processo e o desvio padrão parecem ser constantes ao longo do estudo e agora sim é possível usar essas estimativas para calcular esses índices de capabilidade. Perceberam, pessoal? Então, tudo que a gente quer é que a gente tenha essa carta X/R ou X/S, ou então a carta I, tá, para dados individuais, seguindo, ou seja, cumprindo, porque nada vai adiantar eu medir capabilidade de processos que estão fora de controle. Se está fora de controle, não faz sentido você medir capabilidade. Perfeito, pessoal? Você só pode medir a capabilidade do que está dentro do controle. Então, você está medindo a capabilidade agora desse grupamento dessa análise aqui, ok? Aqui você continua com valores de CP e CPK inferiores a 1, tendo em vista que você está infringindo o limite inferior e o limite superior de especificação também, ok? Então, gente, dando continuidade aqui, a gente já discutiu sobre a normalidade estatística. Vocês já perceberam pela normalidade estatística que o valor é maior do que 5%, e esse valor maior do que 5% vai estar trazendo que nós temos uma distribuição normal e podemos sim, a partir de agora, fazer uma análise de capabilidade. Para fazer análise de capabilidade, Stat, ferramentas da qualidade e agora sim, ó, análise de capacidade. E análise de capacidade que você vai fazer é a normal, tá? Cliquei aqui. Pronto. Aqui em coluna única, você vai colocar espessura. Aqui em tamanho do subgrupo, subgrupo. Aqui em limite inferior, 39. Limite superior, 43. E aqui na aba de opções, você vai, gente, colocar para incluir intervalos de confiança. É muito importante na hora de a gente fazer a nossa análise, tá? A única coisa que eu fiz foi preencher aqui e aqui em opções eu coloquei para incluir os intervalos de confiança de 95%. Você não sabe que é 95%, volta lá nas aulas que você vai entender explicadamente o que é, tá? Vou apertar o OK. Apertando o OK, agora sim eu tenho um relatório de capacidade do processo
falando em relação à minha espessura, tá? Então aqui eu consigo analisar a capacidade potencial dentro e a capacidade global. Dentro da capacidade global, eu tenho os meus valores de CP, o intervalo de confiança para o PP, ou melhor, o PP, né? O PPL, PPU e o PPK, tá? O PPK está assumindo o menor valor, que é o valor do limite da capacidade global nominal para o limite inferior de especificação, que foi a menor. Por que menor? Porque tem muito mais resultados infringindo o limite inferior do que o superior. Então, o PPL ele é menor. E aqui eu estou atingindo o valor de PPK. Aqui também o valor de CPK e o valor de CP. Gente, o que é que eu consigo traduzir de informação fazendo essa análise aqui? Eu consigo traduzir que eu estou fora, mas muito fora mesmo das especificações. Ou seja, mesmo eu tendo uma distribuição normal, mesmo as minhas cartas de controle mostrando que tanto para amplitude quanto para média eu estou dentro das especificações, eu não estou conseguindo atender às especificações que foram direcionadas aqui. Ou seja, mesmo que o meu processamento ele tenha um controle em si, eu estou conseguindo controlar ele, tá? E eu estou conseguindo controlar essa minha experiência aqui, ó, esse meu fenômeno aqui, eu estou conseguindo controlar através das cartas de controle. Quando eu comparo os limites de controle, que é o que estão nas cartas de controle, com os limites de especificação, eu não estou conseguindo ser capaz, tá? Então, resumos e conclusões que eu posso extrair daqui. O processo parece ser estável, embora essas medições, muitas dessas medições, estejam fora dos limites de especificação. Uma informação importante também é que mesmo que a média do processo esteja localizada entre os limites de especificação, não há centralização e cerca aqui, ó, de 10% das amostras de cabo que a gente mediu mostram valores de espessura que estão fora do limite, com a maioria das peças ficando abaixo do limite inferior de especificação. Então, assim, é necessário alterar a média do processo. Eu tenho que alterar a média do processo, trazendo ela para a centralização e também reduzir a variação do meu processo. Para reduzir a variação, aí eu teria muitas ferramentas dentro do Seis Sigma que vocês vão estar estudando, tá? Para que eu possa, assim, atender esses requisitos do meu cliente, tá? Então, pessoal...